sexta etapa. Bem-vindo ao Exercitando, nossa correção de ensino religioso. Na aula passada, nós estudamos liberdade, a questão do bem e do mal. E hoje, a nossa questão é sobre este tema. Então, vamos lá? Ao estudarmos liberdade, a questão do bem e do mal, verificamos que nas religiões dualistas, letra A, há vários deuses, alguns bons, outros maus, ou podendo ser ora do bem, ora do mal. Letra B, existe somente uma entidade benevolente. A existência do mal é descartada. Letra C. O bem e o mal estão encarnados e figurados em duas divindades antagônicas, que não cessam de combater-se. Aí temos o exemplo, Deus versus o demônio. Letra D. Os deuses são bons ou são maus, não podendo ser ambos ao mesmo tempo. Então, vamos analisar cada uma delas juntos aqui. A letra A, vamos ver. Há vários deuses. Alguns são maus, são bons, outros maus. Ou podendo ser ora do bem, ora do mal. Já começa por aí a nossa análise. As religiões dualistas, elas são monoteístas. Então, esta questão aí, acompanhe comigo, não pode ser. Por quê? Porque onde há deuses, é uma religião politeísta. Então, essa nossa questão está totalmente descartada, porque temos mais de um Deus. Vamos adiante. Questão B. Existe somente uma entidade benevolente. A existência do mal é descartada. Muito bem, vamos lá, analisando. Não há nenhuma religião no planeta que diga que a existência do mal é descartada. Todas elas nos dizem que existe o bem ou o mal, e existem ainda aquelas religiões que dizem que existe o bem e o mal e o caminho do meio, certo? Mas o mal nunca é descartado. Então, essa aí também está eliminada. Vamos para a próxima. A letra C. O bem e o mal estão encarnados e figurados em duas divindades antagônicas que não cessam de combater-se. Sim, nas religiões monoteístas sempre há duas entidades. Uma é a entidade superior e outra que se contrapõe a ela. Esta entidade está sempre combatendo aquele Deus único, aquele Deus verdadeiro, aquela entidade única que é cultuada no monoteísmo. Vocês podem chamar essa entidade de Alá, vocês podem chamar essa entidade de Jeová, podem chamar essa entidade de Deus ou a força superior, mas há sempre nas religiões monoteístas e dualistas. O que quer dizer dualista? Que tem a presença do bem e do mal. Então, se há a presença do bem e do mal, há também a divindade e alguém que se contrapõe a essa divindade. Então, podemos ver que esta é a nossa resposta correta. Vamos para a letra D, dar uma analisada. Os deuses são bons ou são maus? Não podendo ser ambos ao mesmo tempo. Muito bem. Isto não faz parte da religião dualista, porque, acompanhe comigo, a religião dualista é monoteísta. Então, começa que não terá mais de um Deus. Se ela é monoteísta,
não terá mais de um Deus. Então, essa aí está descartada. E principalmente porque esta aí está afirmando que ou um Deus é bom ou ele é mau. Não pode ser ambos ao mesmo tempo. Enquanto que nós vemos nas religiões politeístas que os deuses, em alguns momentos, eles encarnam características boas, em outros momentos, eles encarnam características negativas. Vamos pegar o exemplo do Zeus. O Zeus, ele é benevolente em alguns momentos, o rei dos deuses, em outros momentos, ele é um deus irado. Então, essa está descartada. Nossa resposta, então, é a D. Vamos ver o comentário? Nas religiões dualistas, que são também monoteístas, o bem e o mal estão encarnados em duas divindades antagônicas que não cessam de combater-se. Uma dessas entidades representa o bem, a outra entidade representa o mal. Muito bem, sexta etapa, obrigada pela participação. Foi uma alegria ter estado com vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa correção do Exercitando de Geografia. Sou a professora Andresa, vou fazer aí a correção juntamente com vocês, acompanhar o que vocês responderam. Então, vamos observar aí quais são as nossas duas questões do Exercitando de Geografia. Então, nós temos aí, na questão de número 13, é a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo estabelecem entre si algum tipo de relação, que vai depender aí da função de cada cidade possui, né? Então, cada uma das cidades ela possui aí uma função. Nesse conceito que a gente acabou de observar, nós temos aí o conceito de que? Letra A, rede urbana. Letra B, metropolização. Letra C, rede hierárquica. Ou letra D, conurbação. E a questão de número 14, pedi aí para vocês marcarem a alternativa que corresponde ao conceito de hierarquia urbana. E aí na letra A nós temos que as redes, elas são diferenciadas apenas em termos de tamanho e complexidade. Na letra B, constituem-se de grandes aglomerações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios e surgem com a junção física de municípios próximos. Letra C é a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Ou letra D, as redes elas são diferenciadas em termos de tamanho, organização e complexidade e apresentam aí interpenetrações pela ocorrência de vinculação a mais de um centro, resultante aí em uma dupla ou tripla inserção na rede. Então, vocês vão responder aí a questão de número 13 e 14. Eu vou deixar aí, gente, um tempinho só para vocês observarem as questões novamente e aí vocês vão lendo, tá bom? Vou deixar 2 minutinhos para vocês e aí vocês vão respondendo no chat que a gente está acompanhando aqui as respostas de vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto e aí a gente faz as correções.
Muito bem, estamos acompanhando aí as respostas de vocês aqui pelo chat, tá bom? Então vamos aí observar a questão de número 13, né? Então na questão de número 13, gente, a gente tem aí a interligação, olha, aqui entre as cidades que vão se estabelecer, né, a partir de alguns fatores. A gente tem aqui os fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais e também de informações, né? Então a gente tem aí essa interligação nas cidades da rede urbana, né? A gente já tem até uma dica aí de um país ou do mundo, né? Qualquer outra cidade do mundo aí, que eles estabelecem entre si esse tipo de relação, né? Esse tipo de dependência aí da função de cada cidade, né? Então, cada cidade, gente, ela tem uma função, né? Às vezes tem uma cidade ali que ela tem uma função com as atividades do comércio ligado ao turismo, as atividades ali da indústria, ou então aquele comércio daquela cidade está ligado aos portos, que pode ser uma cidade portuária. Então, cada cidade ela vai ter a sua função, né? E aí nós temos na letra A o conceito, né, acima, é sobre a rede urbana, né? Então, a alternativa correta seria a rede urbana. A metropolização, ela já vai estar ligada ali ao crescimento da população, das atividades econômicas, ali daquela cidade, né? Ela podendo se tornar ali uma metrópole, né? Juntamente com outras cidades. Então, a gente já excluiria a letra B. A rede hierárquica, que a gente vai ver mais à frente, né? Que é justamente aquela hierarquia que existe ali entre as cidades, e na letra D, conurbação, que já é a junção de duas ou mais cidades, né, que elas acabam ali extrapolando os seus limites, né, da população, das atividades econômicas, e ocorre a junção ali de duas ou mais cidades. Então, letra correta aí, alternativa correta, né, vou mostrar aí para vocês, de vermelho, que é rede urbana, letra A, tá bom? Então, essa é a nossa alternativa correta. Aí, parabéns para todos que acertaram, né? E fiquem ligados também nas outras alternativas para o conceito de cada uma delas, tá bom, gente? Aí temos o comentário, em virtude aí da variação, né, da oferta, aí a gente tem as atividades de serviços, negócios, mercadoria, a infraestrutura, né, gente, de cada cidade, o potencial econômico, que é justamente a função da cidade que eu falei para vocês, né? A função que ela vai exercer ali onde ela vai estar localizada, tá? Se são atividades da indústria, se tem portos, qual é o tipo de comércio ali daquela cidade. Então, essa foi a nossa questão de número 13 e agora a questão de número 14. Aí vocês iriam marcar a alternativa que corresponde ao conceito de hierarquia urbana, né? A gente até viu essa alternativa ali anterior também na questão de número 13. Na letra A, olha, a gente tem que as redes, elas são diferenciadas. Aí, olha, a gente já tem um ponto, né? Apenas em termos aqui de tamanho e complexidade. Então, a gente não tem aí um conceito completo de hierarquia urbana, né? Tá um pouco parecido, mas a gente precisa complementar um pouco mais. Na letra B, a gente tem que constitui-se de grandes aglomerações urbanas que vão ultrapassar os limites de seus municípios e aí vai ocorrer com a junção física, né, de municípios próximos, que foi o que eu comentei anteriormente, que é o processo de conurbação, né, que vai ocorrer quando essas cidades aí estão próximas umas das outras e acaba ocorrendo essa junção física dessas cidades. Ocorre esse processo de conurbação, gente, mas as cidades ficam ali com as suas mesmas denominações, tá bom? Apenas com relação ao número da população, que acaba ali extrapolando os limites de cada uma das cidades. Na letra C, a gente tem a interligação entre as cidades, que se estabelece aí a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Lembram desse conceito? Foi o que a gente viu de rede urbana, né, na questão de número 13. Então, isso daí seria ligado à rede urbana. E na letra D, a gente tem aí as redes, olha, elas vão ser diferenciadas, que eu falei para vocês ali que estava incompleto, em termos de tamanho, organização e complexidade, e vão apresentar, olha, essas interpenetrações, tá bom? Pela ocorrência, olha, de vinculação a mais de um centro, resultando aqui
em uma dupla ou até mesmo tripla inserção na rede. Então, esse seria o conceito correto e completo, né? Já lá na letra A, a gente tem apenas, elas são diferenciadas em termos de tamanho, organização e complexidade. Então, nós temos um conceito incompleto para a rede hierárquica. Aí vamos ao comentário para vocês observarem, letra D, alternativa correta, tá bom? E aí nós temos no comentário, para mostrar para vocês acompanharem, as redes elas vão ser diferenciadas, né, em termos de tamanho, da organização. Então, tudo isso que vai resultar aí nesses exemplos, né, da hierarquia urbana, segundo a classificação apresentada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí nós temos uma hierarquia urbana dividida em 5 grupos, né, sendo cada um deles aí eles vão apresentar as suas subdivisões. Aí a gente vai observar que são as metrópoles, as capitais regionais, os centros subregionais, os centros de zona e centros locais. Então, a gente tem aí, dentro disso, essa subdivisão, que nada mais é que uma hierarquia, tá bom? Dessas cidades de acordo aí com todas as suas atividades econômicas, a população. Então, todos esses aspectos que vão ser levados em consideração e aí nós vamos ter uma hierarquia urbana. Então, esse foi o nosso Exercitando de Geografia. Agradeço a participação de todos vocês aí no chat e até uma próxima. Olá, sexta etapa, viemos hoje aqui fazer a nossa correção do Exercitando, professora Pet aqui se apresentando para vocês. Como vocês devem lembrar, nós vamos trazer hoje o Exercitando relacionado aos exercícios, aliás, às aulas do bloco 3, tudo bem? Então, nada que vocês já não tenham visto, não é isso? Não precisam se preocupar. Nós vamos iniciar agora a história pela nossa 15ª questão. Vamos trazer aqui para vocês, vocês podem ver, ela foi adaptada, né, para dar uma equilibrada aí. Então, ela diz o seguinte, olha só, a produção feudal, como todos vocês já sabem, ela era agrícola. Justamente o termo feudalismo, ele nos remonta sempre a isso, a agricultura, sendo a terra sua principal fonte de riqueza. Então, vocês devem lembrar que nós falamos na aula que não é que o comércio desapareceu, o comércio ele vai existir baseado em trocas. As moedas vão entrar em desuso. Por quê? Porque tudo que eu tenho de riquezas está sempre relacionado à posse de terras. Lembram disso? Tanto que o texto diz o seguinte, sendo a terra sua principal fonte de riqueza. O sistema comunitário de cultivo reduziu o interesse por inovações técnicas, ou seja, vamos ficar aqui pelo arado mesmo, plantando aqui de forma muito tranquila, não se tinha preocupação de se produzir além daquele trabalho manual que era feito pelos servos. Por isso, olha o que diz o texto, qualquer nova forma de trabalhar a terra exigia a aprovação de toda a aldeia, de toda a comunidade, tudo bem? Além disso, todo o aumento da produção correspondia a mais tributos a serem pagos ao senhor feudal. Olha aqui, vou marcar isso para vocês que é muito importante. Vamos lá? Olha só. Todo aumento de produção correspondia a mais tributos a serem pagos ao senhor feudal. Então aqui, gente, nós podemos alinhar a essa frase, desestimulando a produção de excedentes pelos servos. Então, o que os servos pensavam? Nossa, se tiver mais técnicas de desenvolvimento, mais impostos eu vou ter que pagar ao senhor feudal. Gente, eu já pago um montão de impostos. Lembram dos impostos que eram cobrados? Então, vamos lá continuar a nossa pergunta? Olha aí. Entre os muitos impostos que estes pagavam, ou seja, os servos, um deles se chamava corveia. Olha só. Que consistia em dias de trabalho no manso senhorial, dias em que só se produzia artesanato, parte dos alimentos produzidos no manso servil, produção destinada à igreja. Então, temos aí 4 tipos de impostos, mas um deles se chamava corveia. Consegue compreender aí? Então, vejam bem, lembrem-se que o feudo, ele era dividido em 3 pedaços maiores que eu vou já trazer para vocês lembrarem, certo? A alternativa correta aí, gente, é a letra A.
Lembre-se que o artesanato ele era pequeno, não é verdade? Não tinha assim, uma grande produção, não dentro do feudo, apesar de ser muito utilizado. Então veja bem, a questão remete ao sistema feudal que reinou na Europa ao longo da Idade Média. O feudalismo tinha como fonte de riqueza a posse de terra que estava nas mãos dos senhores feudais e da igreja, ou seja, todo esse processo chamado economia feudal ele está associado ao controle de terras, tanto do senhor quanto da igreja. Desta forma, clero e nobreza, ou seja, igreja e a nobreza, tinham privilégios. Os servos não tinham terras, como vocês já sabem, e estavam sujeitos a trabalhar nas terras dos senhores. Lembram por quê? Porque vai haver uma transição ali. Alguém vai começar a ficar com medo e vai procurar proteção. E pagar diversos impostos como a talha, banalidade, mão morta, formagiare, tostão de Pedro e outros impostos. Todos os impostos eram pagos em produtos, exceto a corveia, que consistia no trabalho dos servos no manso senhorial, alguns dias da semana. E olha que eu trouxe para vocês aqui, lembram? Manso senhorial era as terras do Senhor. Os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao Senhor. Nelas trabalhavam servos e outros camponeses. Ali se produzia tudo o que o Senhor necessitava para manter sua família. Por que ele tinha que trabalhar na terra do Senhor, gente? Lembram? Porque ele tinha um manso servil, bem aqui, ó. Terras destinadas aos servos. Nela, os servos produziam o que era necessário para sua sobrevivência, devendo em troca cumprir uma série de obrigações com o Senhor. E uma delas era justamente a corveia. Então você vai ter que sair lá do seu manso, ir para a minha terra produzir para mim, porque afinal de contas eu lhe dei terras. Eu lhe dou proteção caso haja uma batalha. Eu lhe trago a fé porque eu obedeço à Igreja Católica e você tem que obedecer também. Dentro do feudo, como vocês devem lembrar, ainda havia o manso comum, que era aquelas terras, né? Para colher frutos, raízes, extrair madeira, apenas a atividade da caça, que era exclusiva da nobreza. Então, nós trouxemos aí justamente para que vocês pudessem compreender melhor a dimensão do que era a corveia, que era justamente quando ele saía do manso servil e ia lá trabalhar no manso senhorial. Lembrando que tudo envolvia a mão de obra do servo, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa 16ª questão. Vamos lá? Também aí vamos falar especificamente da sociedade. A sociedade feudal é conhecida por uma organização em 3 ordens diferenciadas. Cada ordem seguia um papel definido por Deus: trabalhar, lutar ou rezar. A Igreja Católica tradicionalmente reforçava a existência das ordens com a ideia de céu, inferno e a salvação apenas para os que seguissem a vontade de Deus. As 3 ordens da sociedade feudal eram formadas pelos... Olha aí o que diz o nosso texto. Nós temos ali definido o papel de cada classe. Ou seja, professor, eu podia sair de uma classe para outra? Gente, podia, mas ia ter que ralar um pouquinho, como a gente diz. Porque não era comum. Por quê? Porque a igreja conduzia você a pensar que o seu local era naquela classe social. E que se você questionasse o seu local naquela classe social, você estaria questionando os desígnios de Deus. Então você tinha que ser obediente à igreja. E a igreja ela te conduzia a aceitar isso, certo? Vamos trazer nossas opções? Escravo, clero e cavaleiros. B, clero, artesãos e militares. C, cavaleiros, camponeses e escravos. D, clero, nobreza e camponeses. Lembrando que quando eu estou tratando de período feudal, sociedade feudal, eu não me refiro a escravos. Por que é diferente de servos? Já expliquei isso para vocês na aula. Veja bem, gente, o escravo, ele é tratado como uma mercadoria. Ele vem e vai de acordo com a demanda que ele é tratado. O servo, ele vai ser, aliás, a pessoa ela vai ser escravizada. Ela não quer estar naquela condição, ela vai ser escravizada. O servo não, gente. Ele tem aquela relação de fidelidade, lembram?
sucerano, vassalo. Lembram do manso servil, manso senhorial? Ou seja, existe ali uma relação de troca. Uma troca que não tem nem papel assinado, mas você sabe que existe ali uma relação de confiança. Que, né, numa eventual ataque, numa eventual seca ou uma época de muitas chuvas, você vai poder contar com a proteção daquela pessoa, ok? Então, alternativa A, aí ó, na palavra escravo, eu já eliminei. Clero, artesãos e militares. Bom, artesãos, cleros e militares, eles existem sim numa sociedade feudal, porém, a nossa frase não se refere a essa estrutura, certo? C, cavaleiros, camponeses e escravos. Os meus alunos já mataram a charada aqui nos escravos, então nos sobrou quem? Letra D, clero, igreja católica, nobreza e camponeses, que se tornam servos dentro do feudo. Tudo bem? Então, a nossa pirâmide social, ela tem como base os camponeses. Como eu comentei com vocês ainda há pouco, os camponeses, eles são essencial para a sociedade feudal. Eles são essenciais por quê? Porque eles são maioria e são responsáveis pela economia deste período também. Tudo bem? Vamos ao nosso comentário para vocês, que eu sei que vocês gostam de anotar, não é isso? Olha aí. Somente a proposição D está correta. A questão remete ao sistema feudal que ocorreu na Europa medieval. Haviam 3 ordens ou estamentos sociais, por isso que ela é chamada também de sociedade estamental, tá, gente? Ou sociedade estamentada. Cada um com sua função social estabelecida. Como eu disse a vocês, eles eram conduzidos a aceitar aquilo e se compreendia como verdadeiro. Cabia à igreja, no caso clero, cuidar da parte espiritual, ou seja, rezar. A nobreza tinha como função fazer a defesa através da guerra, não é isso? E os servos camponeses cabiam à produção material, ou seja, plantar, não é isso? Ou seja, trabalhar e produzir mantendo a sociedade através de impostos. As demais alternativas estão incorretas, como vocês puderam ver. Então, volta lá a questão só para a gente firmar bem na cabecinha dos nossos alunos aí. Alternativa D, aprendam sempre essa sequência. Olha aí, clero, nobreza e camponeses. Isso é uma pirâmide social estamentada e ela é fundamental para a organização da nossa sociedade feudal. Então, essa sociedade ela vai mudar no decorrer do tempo. Vocês vão começar a ver que em determinado momento, eu estou dando spoiler, né? Mais para frente nos nossos conteúdos, vocês vão perceber que as pessoas vão começar a questionar. Ah, professora, ainda bem, porque eu ia ficar chateada de saber aí que esse pessoal passou o tempo todo acreditando que a sua condição de vida era aquela. Não, vai chegar um momentinho ali que eles vão começar a refletir. Mas vejam bem, não vamos julgar com os nossos olhos do século XXI. Nós estamos falando de um período medieval, aonde se crê piamente nessa organização social, tudo bem? Lembre-se que os camponeses não têm acesso à educação, não têm acesso à leitura, ela era exclusiva ali da igreja e a nobreza também tinha bastante formação. Então, eles vão aí manter essa estrutura social, justamente tendo os camponeses como base para sustentar a economia feudal, tudo bem? Então, queridos, foi um prazer estar com vocês em mais uma correção do Exercitando e até a próxima com toda certeza.